Olá, muito bom dia a todos vocês que neste momento estão assistindo aqui a TV das Artes pelo canal oficial do YouTube e também do Facebook. Em nome do diretor Luca Pizarro, eu agradeço a grande participação de todos vocês. Nos últimos meses, a TV das Artes foi a que mais cresceu na região em audiência, conteúdo e informação. E fiquem atentos, hein, porque teremos uma nova grade de programação. Obrigado pela participação e fique conosco hoje, 1º de agosto de 2021, nessa tarde de domingo espetacular. Aqui, agradecer a presença desses ilustres amigos que estão comigo aqui pela 5ª edição da Mostra Embai de Artes Plásticas. Eu sou o Ronaldo, vem comigo, vamos participar desse momento único. Quem diria, hein? Minas Gerais e Rio de Janeiro conosco aqui hoje. Eu quero começar então com quem? Apresenta para mim, por favor, Montserrat, depois eu converso com a Ana, por favor. Quem é o Montserrat? Bom, eu sou... Por favor. Eu sou Montserrat, sou da Serra do Cipó, sou poeta, sou artista plástico e compositor. E estou muito honrado de ter recebido esse convite para poder estar conhecendo a TV das Artes, conhecendo também Embu das Artes, que é uma cidade que eu sempre ouvi falar muito bem, um ninho, né, de artistas do Brasil, do mundo todo aqui. E nessa manhã maravilhosa está tendo esse bate-papo com o Ronaldo, falando de artes plásticas, cultura, é muito importante nesse momento e estou muito honrado de estar aqui com vocês. A honra é nossa, muito obrigado por ter aceito o convite, não é? Saiu um pouquinho do calor, mais ou menos, lá em Minas, lá em BH também está um pouquinho frio e veio para cá vibrar com a gente nesse momento aqui. Ela pertence à etnia Cariri da Paraíba, remanescente dos Banaboés, não é? Liderança do Cariri Velhos da Paraíba. E em 2020, você também foi membro dos conselhos do Cariri Velho da Paraíba. Ana Silva Cariri, por favor, obrigado pela participação, tá? Oi, Ronaldo, todos e todas. Eu que agradeço. Apesar do sotaque do Rio de Janeiro, eu sou da Paraíba, né? Eu sou pertencente à etnia Cariri da Paraíba, que está em retomada, né? Assim como vários outros, né, Cariri do Nordeste. Então, estou aqui, quero agradecer o Espaço de Embu das Artes, que eu já conheço, e honrar todos os artistas aqui resistentes, né, da cidade de Embu. E mais uma vez é uma honra estar aqui. Né? Ana Cariri, nós que agradecemos, em nome da MBAI, muito obrigado, tá? Eu quero iniciar contigo da seguinte maneira, fala pra gente um pouquinho ali da cultura, da trajetória cultural na Baixada, aonde que você está hoje lá no Rio de Janeiro, e como conheceu a Mostra MBAI. Tá certo. Bem, a minha ida para a Baixada foi aos 8 anos de idade, né? Eu, como disse, nasci em Esperança e cresci lá na Paraíba. Minha mãe foi para a Baixada para sobreviver, era tempo de desnutrição, né? E minha mãe só foi me buscar depois dos 8 anos. Então eu chego na Baixada e lá eu encontro uma realidade, né, diferente. E aí vou sobrevivendo, vou participando lá dos espaços, né, de educação, de arte, da política. E a minha trajetória da Baixada, na Baixada Cultural é dessa forma, né, dentro dos espaços políticos, dentro da construção da resistência, do fortalecimento do meu nome, de nunca ter esquecido de onde eu vim, quem eu era. Minha avó sempre deixou para mim, antes de você dizer seu nome, você diga de onde você vem. Então eu sou Cariri da Paraíba. Você tinha outros membros da família pertencente ali ou não? É minha mãe que casou com meu padrasto, né, e meu irmão. Então quando minha mãe me levou para lá, ela foi morar em Jardim Anhangá, né, e ali em Jardim Anhangá. E tinha uma outra tia também lá na Baixada que tinha participava da feira, né?
E aí nessa feira ela vendia buchada de bode, essas coisas de, Que delícia. né, tradicional da Paraíba, e lá a gente encontrava, né, eu encontrava os artistas, né, que estavam ali discutindo política, discutindo a resistência, a transformação da Baixada, né, e hoje são meus amigos de referência, né, então a minha militância cultural veio dentro dessa base, né, de professor Antônio Augusto, professor Alexandre Marques, professora Marlúcia, que hoje são as minhas maiores referências. Eu escutava eles falando, né, das mudanças necessárias para uma Baixada E não melhor. perdeu esse contato com eles também. Não, ao contrário, eles fazem parte da minha caminhada até hoje. E a Mostra Mimbai, como que ela veio para sua vida? Como que você a conheceu? Então, a Mostra MBAE para mim, assim, esse ano eu estou participando de verdade, né? Finalmente, né? E, finalmente. Porque 2018, 2019 eu fiz a inscrição, deixei as minhas telas em Itapevi, onde meu filho morava, né? Agora eles moram em Cotia. E aí, por conta de algumas coisas, contratempo, as obras não chegaram. E aí eu fiquei muito frustrada. Aí ano passado eu soube que ia acontecer novamente. Mesmo na pandemia eu vim procurar a Dona Marguerite, porque eu não a conhecia. Aí vim em Budas Artes, mas não a encontrei. E aí esses dias, né, no início acho que fevereiro, março, eu vi que as inscrições estavam abertas novamente, né? Finalmente conseguiu. Aí eu falei, agora vai, né? E aí fiquei satisfeita porque ia ser virtual também, né? Eu falei, não, agora eu vou, não vai, nem que eu tenha que ir lá levar a obra, mas eu vou. E aí foi virtual também, né? Tá sendo virtual também, isso que importa. E é virtual e presencial, né? Virtual e presencial. A gente faz a Isso. nossa aqui ao vivo e aí a gente transmite para todos. Então dessa vez eu estou participando. Dessa vez você está participando, tá vendo? Ana, obrigado por enquanto, tá? Montserrat Batista, esse é seu nome completo, né? Natural de Belo Horizonte, poeta, artista plástico, conhecido como indígena poeta da Serra do Cipó. Design gráfico, chargista, caricaturista, compositor, publicitário, capista, cenógrafo. Esse ano vai lançar o seu primeiro livro, Versos Montserranos. Isso mesmo. Ana. É isso mesmo, né? Como, Montserrat, como ter tantos talentos assim? Como que você administra tudo isso? Olha, eu acredito que, né, o Criador foi muito generoso comigo e eu sou autodidata, né? Então, eu desenvolvi todos os meus talentos de uma forma muito natural, muito estudiosa, mas são questões que eu fui seguindo a minha própria intuição. E eu acredito que todos os artistas são politalentosos. Eu acho que uma das diferenças é que muitas vezes as pessoas, né, por questões... Eu acredito que o direcionamento acadêmico, ele acaba restringindo alguns outros talentos e começa a privilegiar alguns. Mas todos os artistas que eu conheço, em sua maioria, têm vários talentos. Muitas vezes o cara escreve, faz poesia, outras vezes ele pinta, faz esculturas, entendeu? E faz charge, mas muitas vezes aquilo ele deixa de lado. Mas no meu caso, eu comecei como desenhista, né? E dentro da parte de desenho, eu me tornei design gráfico, mas eu sempre cresci lendo revistas em quadrinhos. Então, dentro desse universo dos quadrinhos é que eu desenvolvi toda a minha perspectiva de construção, né, de personagens, de composição, de cenários. Então, todas as obras que eu faço, normalmente eu já tenho esse olhar. Dentro dos universos que eu trafego, eu busco sempre os elementos que eu sou muito curioso. Então, eu sempre busco conhecer, conversar com as pessoas mais velhas, conhecer a cultura local, procuro entender como é o relevo cultural daquelas regiões onde eu estou inserido, para eu poder enriquecer a minha própria cultura. Então, o meu conhecimento, ele vem disso, da minha curiosidade. Onde é que eu vá, todos os lugares que eu vou, eu sempre procuro entrar e sair dali de uma forma completamente diferente, porque eu vou absorvendo tudo de informações que eu posso. O livro apresenta isso também? O livro Versos Montserranos é o meu primeiro livro, né, que ele já está diagramado e, se Deus quiser, vai
ser lançado esse ano, ele mostra isso, porque é um livro que ele tem fotografias dos meus roteiros de passeio na Serra do Cipó, das minhas andanças pela Estrada Real, pelos lugares que eu vou, já fui na Amazonas, e nas festas que eu participo. Então, eu vou construindo as minhas poesias, que também são de muitos assuntos, e dentro desses assuntos eu uso as fotografias para poder fazer as ilustrações. Quando você fala da Serra do Cipó, eu até antecipo aqui. Você também é empresário, consultor de ecoturismo, e você é um dos poucos profissionais que faz toda essa captação dos projetos, né, dos produtos turísticos de uma forma sustentável. Fala um pouco para a gente, por favor. Isso aí já é um trabalho que a gente construiu lá na Serra do Cipó, que também é pioneiro, porque, embora eu tivesse lá, eu saí de Belo Horizonte, depois da militância cultural que eu fiz em Belo Horizonte, eu fui para a Serra do Cipó levar arte e cultura para o meu povo. Então, quando eu cheguei lá, eu acabei tendo que me tornar líder comunitário para poder resolver umas coisas horríveis que tinha lá de água, que não chegava para todas as pessoas, e conseguir fazer um trabalho de líder comunitário que ajudou bastante. E como líder comunitário, eu fui convidado para conhecer a inauguração do Parque Nacional da Serra do Cipó, que foi em 1999. E dentro da proposta do parque, eu vi, né, que aquilo era uma oportunidade muito boa de que pudesse ser feito na nossa região abrir campos de trabalho, de emprego, né, para que as pessoas não precisassem de sair da sua cidade para ir para Belo Horizonte para poder buscar ocupação. Entendeu? E eu sou desse tipo de pessoa, porque eu sou filho e neto do êxodo rural. Entendeu? Eu cresci nesse ambiente híbrido, né? Então, com os meus avós, com as minhas tias, né? Dentro do ambiente de fazenda, da agropecuária, eu aprendi todo esse conhecimento na fazenda. Então, lá na nossa fazenda, a gente fazia cachaça, fazia farinha, fazia de tudo. Então, as pessoas hoje acham que essa questão de padaria é uma coisa, né, que sempre teve, mas não era assim, entendeu? Nas fazendas e nos lugares, normalmente as nossas mães, nossas vós, nossas tias faziam um período de quitanda, então elas iam para os fornos, faziam biscoito, faziam broas, faziam tudo. Foi com essa criação. Foi com essa criação. E também, quando eu já estava na idade escolar, eu fui para Belo Horizonte para poder estar estudando, e aí eu cresci no ambiente urbano, né? E cresci no ambiente dos anos 70. Nesse ambiente, eu era um moleque de rua periférico, então eu cresci na periferia da Zona Norte de Belo Horizonte, e eu sempre fui posso dizer assim, que eu tive uma infância muito livre. Então, os brinquedos, né? A gente não tinha brinquedo, então a gente era obrigado a construir os brinquedos. Então, eu fazia as minhas pipas, os carrinhos de rolimã, jogava finca, queimada, tudo isso era fruto do nosso trabalho. E foi nesse ambiente que nós desenvolvemos, pela necessidade, que a gente conseguia. A minha família era os meus amigos de rua. Então a gente brincava de pneu, brincava de arquinho, brincava de corda, né? Então a minha infância foi toda essa brincadeira de rua. E é isso que eu trago para a minha arte, trago para a cultura. Então eu entendo realmente da minha comunidade, tanto do interior quanto da periferia urbana. Então por isso que eu dialogo. E depois, quando eu me tornei empresário, no Parque Nacional, nós tivemos a oportunidade de fazer vários cursos profissionais, entendeu? Inclusive da FIENG mesmo, do Instituto Estrada Real, do Senai, do Senac, todos eles foram parceiros nossos lá, e a gente construiu, né, eu aprendi a construir esse turismo com os professores da Faculdade Newton Paiva, que foram para lá, e onde é que a gente sabia o ambiente, mas eles sabiam as técnicas, né, para poder fazer o produto turístico. Então, nós somos um dos poucos profissionais de Minas Gerais que teve a oportunidade, a honra de fazer um projeto de ecoturismo e fazer ele funcionar. Nós operamos esse projeto, que foi premiado, inclusive, entendeu?
pelo Instituto Por de isso Estrada que você Real. valoriza tanto a Serra do Cipó hoje e faz essa relação com Belo Horizonte bem participativa na sua vida, né? Sim, porque foi os dois mundos onde eu, dentro das minhas militâncias pela cultura, por exemplo, quando eu estava com 17 anos, eu ajudei na criação do Parque Nacional, no Parque Lagoa do Nado, que é um parque municipal, que era uma chácara enorme, bem na parte da Zona Norte, e que muito arborizada, com lagoas e tudo mais, e na época queriam-se criar um projeto de condomínios de prédios lá. Então nós mobilizamos toda a parte artística de Belo Horizonte, chamamos os políticos, Arnaldo Godoy, Virgílio Guimarães na época, todos estavam conosco, Patrus Ananias. Então a gente conseguiu transformar, né, que o Izinho é que tomou frente nisso, ele conseguiu o projeto e a gente conseguiu transformar a área numa área ambiental e que hoje é uma das mais importantes da Zona Norte de Belo Horizonte. Depois eu participei também do projeto Arena da Cultura, que foi modelo no conceito de descentralizar a cultura do centro das capitais e levar para as periferias. Que legal, entendeu? que interessante. Então, esse projeto é um projeto modelo e que foi copiado em vários lugares e onde surgiram vários artistas da periferia que tiveram destaque, oportunidades de gravar, registrar e publicar suas poesias, os artistas plásticos, porque saiu um edital um editorial, né, com todos os artistas, e era uma estrutura profissional com artistas de renome de Belo Horizonte, né, que ia para as periferias para poder fazer a apresentação para os meninos das periferias. E fazíamos intercâmbios de um lugar com o outro. Artistas da Zona Norte ia fazer apresentação na Zona Sul, e da Zona Nordeste ia para o... E acabavam conhecendo as próprias regiões que muitas vezes não era um acesso fácil. Montserrat, esse jovem, ele tem uma cultura inata nele ou nós temos que inserir? Olha, os talentos, eu acredito que os dons, eles são importantes, né? Porque a gente vê que o brasileiro, ele é rico em dons. Nós temos muitos talentos e o mundo sabe disso. Entendeu? Os músicos brasileiros são os músicos considerados os músicos mais talentosos do mundo. Entendeu? E assim, o Toninho Horta mesmo do nosso convívio lá no Santa Teresa é considerado, ele ganhou um prêmio, é considerado um dos 20 melhores guitarristas do mundo. A obra do Milton Nascimento, ela é matéria nas principais universidades de música do mundo, inclusive dos Estados Unidos. Então, nós temos vários escritores, então Minas Gerais então é um celeiro de grandes escritores. Então, tudo isso, né, todo esse conhecimento que eu vou adquirindo, eu vou procurando manifestar nos meus trabalhos, e eu não fico com essa coisa de ficar buscando a coisa para o ego, cara, porque eu cresci nesse ambiente tribal, então a gente busca todo mundo, a gente brinca, a gente junta. Individualista. Todos os lugares que eu participei, a gente sempre teve essa formação de corpo e todo mundo ganhou, todo mundo cresceu, todo mundo se mostrou e o individualismo não conseguiu encontrar base dentro da gente. Por isso que agora mesmo eu estou representando, eu e a Ana Cariri, fomos um dos únicos, né, representantes indígenas brasileiros a estar participando da Bela Bienal, que é uma exposição de artes plásticas contemporâneas, lá na Finlândia, acabou de acontecer agora. Eu vou pedir até para a Ana comentar com a gente. Ana, fala um pouquinho para a gente da mostra, tanto que você, como Montserrat, acabou levando para as Filipinas. Apresenta esse quadro para a gente. Finlândia. Não pode trocar os nomes, né? Para a Finlândia. Como que foi esse trabalho, essa oferta que vocês tiveram cultural? Então, na verdade, é um desafio para a gente, né? A gente fazer essa ocupação de espaço numa Bienal Europeia, né? Que representa a arte contemporânea. Então, o Edson Cardoso, que é o curador, né? Que é o dono da Ava Galeria, nós fomos fazendo essa construção. Eu já venho também acompanhando o trabalho dele através de outros artistas,
de outras exposições que eu participo, e elas sempre falando: Ana, você quando der faz a inscrição, né? E aí esse ano eu também consegui fazer a inscrição, vai falar sobre a natureza, né, sobre a preservação da Mãe Terra. Então também me senti contemplada com o título, né, e com a iniciativa da Bienal. E aí convidei também o Montserrat, né, porque a gente trabalha no coletivo, a gente está sempre no coletivo. Vocês têm uma amizade de quantos anos? Ixi, de algumas De vidas. algumas vidas. Isso é importante, né? Isso. Contempla o que ele estava falando justamente dessa coletividade, não algo particular, individualizado. Né? Assim, na verdade, nós indígenas, nós não trabalhamos essa questão do próprio umbigo, né? Nós estamos sempre juntos, independente de etnia, nós estamos sempre trabalhando um para o outro, sempre criando esse laço, esse elo, né? Então, a Bienal traz isso para a gente. O fortalecimento de um elo e também a ocupação de espaço onde, praticamente, como ele mesmo falou, nós somos os únicos representantes indígenas. Tem representantes do Nordeste, nós estamos dentro da... Né, nós somos artistas brasileiros também, né? Mas nós também estamos levando o fortalecimento dos povos originários, né, para um espaço europeu, onde poucos, né, conhecem da forma que nós conhecemos. Então a gente está levando não só o grafismo, não só a energia da nossa arte, nós estamos levando história dentro do que a gente produz. Né? Se muitas vezes nós não somos vistos e valorizados aqui dentro, vocês estão representando a arte de uma maneira bem exterior, que daí a gente até questiona, né? Em meio à pandemia agora, a mostra de vocês está ocorrendo em meio à pandemia. Como que foi para você, Ana Cariri, vivenciar esse período agora? De repente fechou tudo, parou tudo. Como que foi o seu trabalho? Então eu vou pegar uma frase do Tiramoi, né, Hortêncio lá do Jaraguá. Eu tive a oportunidade de ir no espaço, assim, quando a pandemia chegou, eu estava fazendo um trabalho lá no Jaraguá, né, na Tequá Itacupé. Lá eu sou Tiondária, guerreira, né, quem está representando mulheres de lideranças lá também. E eu tive a oportunidade, numa ocupação, estar mais perto do Tiramoi Hortêncio, do Tiamoi Pedro, e ele colocou uma frase que eu levo, né, nessa pandemia: é tempo de ser. Né? Então, foi necessário que a terra parasse, foi necessário que nós parássemos, foi necessário que nós saíssemos dos nossos apartamentos, para quem mora na cidade, saísse dos apartamentos, abrisse a porta e assim, ter aquela descoberta que tinha família no outro quarto, a gente não tinha mais só aquela coisa de falar pela internet, um monte de cursos. Né? Como contato, como que o pessoal fez falta. Fez a diferença, né? E aí as famílias tiveram que se reconstruir. Teve muitas perdas também. Nós, povos indígenas, nós tivemos as perdas dos anciões, né? Os mais velhos foram embora por conta do descaso e por conta de várias questões, e a gente tem esse respeito pelos mais velhos, são os que trazem, né, que trabalharam com a gente a oralidade, o conhecimento, a ancestralidade, né? isso. Sim, a transferência de conhecimento. E aí a gente, de repente, percebeu que a gente tinha, né, também agregar esse conhecimento de outras formas e se reinventar. Né? Porque a gente trabalha a oralidade e a gente pensa que os nossos mais velhos vão ser eternos, e a gente descobriu que não. Né? Então, trazer a oralidade, trazer a cultura, trazer os troncos de linguísticos, né, para a área da arte, para os espaços como uma TV, faz com que esse registro essa memória, né, tenha esse registro, essa memória. Tá eternizando, né, Ana? Sim. Ana, fala pra gente um pouquinho do seu trabalho cultural no Museu Indígena do Rio de Janeiro, o Museu do Índio do Rio de Janeiro. Então, o Museu do Índio também, para mim, foi uma oportunidade, está sendo ainda uma oportunidade.
eu comecei a fazer alguns trabalhos lá, fui convidada para fazer alguns trabalhos dentro das escolas, né, levando essa desconstrução do que é o indígena, levando a educação através da Lei 11.645, que foi aprovada em 2008, mas ainda não está no calendário escolar, né, e essa lei obriga que a educação indígena e afro-brasileira esteja no calendário anual e não só em datas comemorativas, que nem são comemorativas porque não nos representa. Então, eu tive a oportunidade, através do Museu do Índio, de levar, já fazia esse trabalho, né, nas escolas, principalmente da Baixada, mas o Museu do Índio me convidou para participar dessas escolas no Rio de Janeiro, né, não só na Baixada. E a gente leva a desconstrução do que é o indígena, tirar aquela coisa do estereótipo, né? Que eu não sou parecida com a Iracema. E aí eu mostro para eles que nós somos mais de 305 etnias, mais de 274 línguas faladas, outras línguas sendo revitalizadas agora como a minha, que é Zubuquaque-Peá. E aí eu levo para eles um indígena não só pintado de urucum, né, e ginipapo, não só vestido de palha, né, e sim um indígena que pode estar do lado deles, pode morar no apartamento, que pode morar na cidade, porque é a cidade que nos engoliu, né? Então, mostra um outro olhar, né, para o indígena que está na universidade, que está nos espaços de arte, que pode ser jornalista, pode ser médico, e aí vem essa desconstrução, né? Vem essa desconstrução. Eles começam a entender que nós podemos ser quem a gente quiser, mas a gente não vai deixar de ser indígena por estar na cidade. É muito interessante. Infelizmente, o homem ele acaba agindo de uma maneira muito de excluir ainda, né? E a gente não respeita tanto o outro muitas vezes. Eu achei sensacional quando vocês falam que não é só ser artista, mas também é ser artista, mas de uma forma coletiva, fazer um trabalho em conjunto, né? Só que a gente também não pode dizer, vamos pintar esse quadro em conjunto e eu assumo, não, é só meu. Não, você tem parte aqui também. Sim. Como que nós trabalhamos, como que nós chegamos a desenvolver, como que foi o planejamento do desenho, como que nós chegamos a pintar essa tela, né? Então isso é fundamental, ele é importante. Quero te fazer mais uma pergunta, Ana. A relação da Mostra MBAI com a sua liderança indígena e a retomada dos povos Cariri para Paraíba. Consegue relacionar os três aí? Desafio, hein? Na verdade, assim, essa relação da MBAI, a gente e a retomada dos Cariri e todo esse reconhecimento de liderança, eu trago uma palavra que é visibilidade. Então, a MBAI me dá essa oportunidade de fazer com que o meu povo fique visível. Né? Durante muito tempo nós fomos considerados dizimados. Então, hoje, dentro do meu trabalho aí dos últimos, vou colocar aí 10 anos, mas bem mais, eu venho trabalhando esses espaços, essa fala nas academias, nos espaços de escola, nas exposições de arte, e sempre mostrando que nós, da etnia Cariri, não só da Paraíba, mas desde o sertão da Paraíba até lá na Serra da Capivara, chegando um pouco na Bahia, nós temos Cariri, e assim, os cariris continuam vivos. E nos livros acadêmicos, muitos ainda colocam como se nós tivéssemos sido dizimados. Então, a Mostra MBAI me dá essa oportunidade de dizer, não, nós estamos vivos, nós temos um conselho, né, onde nós trabalhamos o reconhecimento identitário, nós estamos trabalhando o reconhecimento territorial, nós estamos fortalecendo os povos, não só os cariri, mas todos os povos indígenas do Nordeste, porque eu não estou representando só meu povo. Eu tenho a representação do meu povo, eu tenho a representação como liderança, a responsabilidade como liderança hoje dos Cariri Velhos da Paraíba, mas eu estou representando, eu estou mostrando para vocês que os povos indígenas do Nordeste estão voltando para sua casa, para o seu território, para o seu espaço, porque durante muito tempo tiveram que silenciar para sobreviver. Então, a Mostra MBAI me dá essa oportunidade, é esse caminho do diálogo necessário, essa visibilidade necessária que nós precisamos. E a MBAI também precisa dessa visibilidade. Então, assim, esse fortalecimento nosso. Então, eu resumo essa tua pergunta
nessa fala, nessa palavra, na visibilidade Quem não é necessária. visto não é lembrado. Então, Também. estamos lembrando o povo cariri. É verdade. Para quem está chegando agora, estamos na 5ª Mostra MBAE de Artes Plásticas e vocês devem estar perguntando, né? Estamos aqui no cenário diferente hoje, aqui no espaço Yanomoto, isso mesmo. E daqui a pouquinho vamos explicar um pouquinho mais, falar dessa cultura japonesa aqui dentro de Embu das Artes. Obrigado pela participação aí na TV das Artes. E hoje esses dois artistas que a minha esposa diz uma coisa muito bacana, né? São duas pessoas completas, revestidas de arte desde a essência do sangue nobre, não é mesmo, Montserrat? Montserrat, conhecer para saber valorizar é o conhecimento das minhas andanças. Essa é uma frase sua. Como que você a define? Conhecer para saber valorizar é o caminho das minhas andanças. Pois é, eu acho que isso é um conceito que é universal, né? Porque a gente hoje está vivenciando, sobretudo nos tempos da globalização e da internet, essa questão do virtual, de ficar sempre no virtual. E muitas vezes a internet trouxe uma coisa, um fenômeno muito complicado que a sociologia vai ter que explicar ainda um dia, é essa questão. Hoje qualquer pessoa se acha preparado para poder discutir qualquer assunto e questionar qualquer celebridade, qualquer autoridade, entendeu? Ainda bem que você está falando de uma época passada, não é da atualidade. Isso é de 40 anos atrás, Montserrat, não é de hoje. Pois é. Então, dentro do meu conceito, né, de criação profissional, de formação profissional, que eu sou dessa parte do ecoturismo, eu sou das militâncias, né, a parte presencial, eu fui criado com os meus parentes na roça, então as procissões religiosas, as festas, as quermesses, tudo isso eu participei. Então, a situação mesmo da gente ir para a lavoura, então ia todos os agregados da fazenda, então a gente trabalhava todo mundo junto e no horário de alimentação que era muito diferente, né? Porque na época a gente Vamos fazer um cálculo mais ou menos. Acordava umas 4h30 da manhã, tomava café às 5 horas, 8 horas era o almoço, Isso 10h30 mesmo. da manhã merendava. Não era isso? Umas 2 horas da tarde era o jantar. É jantar. Não era diferente da aldeia nem do povoado. Essa é coisa super legal. Aí né? 4 horas da Interessante. tarde o pessoal saía do eito de trabalho, ia para a fazenda, deixava lá as ferramentas, né? Aí tomava mais um cafezinho e ia para casa. Como não tinha luz, a maioria das pessoas... Sua casa já tinha lavava. lamparina já ainda? Era tudo a lamparina lamparina. era mais avançado ainda. Não, a lamparina, no caso era lamparina, vela e lampião, né? Da época. Para quem não sabe o que é lamparina e está assistindo, de repente na curiosidade, nunca viveu essa experiência, explica pra gente, Montserrat. É uma latinha. A lamparina era um trabalho de funilaria, né? Então, os funileiros iam, pegavam, reciclavam as latas dos primeiros enlatados americanos que vinham para cá e aproveitava aquilo e fazia um compartimento cilíndrico, onde é que eles colocavam um pavio de algodão. Ele né? está dando uma explicação bem técnica, tá? Era alimentado com querosene. Com querosene. Entendeu? Então, o fogo ia, à medida que ele ia queimando, ele ia puxando, né, absorvendo, o algodão ia absorvendo o querosene Sim. e ficava aquela... Sim, é isso mesmo que vocês estão pensando. Ficava claro e aquele cheiro de querosene espalhado pela roupa e pela casa. É isso mesmo. Usa para mim, Ana, por favor. Não, e no outro dia o nariz, né, com a fulinge preta. Faz parte da cultura, tá vendo? Então, de fato, quem não anda, quem não vive essa andança, não tem como definir muito bem. Então, na questão da Estrada Real, né, na minha região, na Serra do Cipó, fica localizada na parte sul da cadeia do Maciço do Espinhaço. E o Maciço do Espinhaço é uma cadeia de montanhas de 1.000 quilômetros que começa em Ouro Preto e termina na Chapada Diamantina. E a Estrada Real começa em Diamantina e vai até Paraty. Era o caminho que fazia o ouro que saía de Por isso Minas que chama Gerais. Estrada Né? Real, né? Que era do transporte do ouro naquele período. Então, lá na Serra do Cipó, a gente está nesse ambiente. Então, a gente está muito próximo dos grandes centros, que é Belo Horizonte, muito próximo de Confins, e uma região privilegiada para atividades de esporte de aventura, onde é que a gente construiu esse turismo, que eu falei com você, que foi modelo, e
Dentro desse ambiente, eu sempre recebia turistas de várias partes do Brasil e do mundo, onde é que a gente mostrava a região para eles, eles saíam fascinados com a nossa cultura, com a organização do nosso trabalho, da qualidade do serviço, como a gente recebia, a hospitalidade mineira sendo mostrada ali. Então, nós tivemos um protagonismo muito grande. E eu podia, nas oportunidades que eu tinha, eu ia pela Estrada Real para poder conhecer os outros lugares. E ia nos rincões mesmo, aqueles lugares de Minas Gerais, onde é que eu encontrava lá aquela gente que parece que o tempo parou ali, lá na época do meu avô. Então aquelas crianças todas na rua, brincando, e aquelas casas, e todas as famílias ali interagindo dentro daquele processo ainda de produção artesanal, desde a alimentação, né, das hortas e tudo mais, até as costuras, o entrelaçado dos tapetes, tudo sendo feito ali, a torrefação dos cafés, tudo sendo feito daquela forma. Como se o tempo tivesse parado ali para eles, entendeu? Então, dentro dessa visita, desse ambiente, é que eu fui resgatando os verdadeiros valores do mineiro. Então, quando eu falo de Minas Gerais, eu sei perfeitamente e profundamente do que eu estou falando. Quando eu estou falando do relevo, da riqueza da nossa região, entendeu? Dessa natureza maravilhosa que a gente tem aqui, isso aqui é o verdadeiro ouro de Minas Gerais. E o do Brasil, né? Que os povos indígenas, nós somos os guardiões dessa natureza. Se Legal. tem aqui, é porque a gente estava lá. Quando você fala de ser guardião, não tem como a gente não pensar em espiritualidade. Sim. E você é um ser livre espiritual. Como que você administra essa tua vida cultural, artística, empresarial e com esse universo que nós temos, dessa conexão com o lado espiritual? Você consegue ser um ser livre espiritualmente, Montserrat? Eu só consigo fazer isso justamente porque eu tenho essa construção espiritual. Porque, na verdade, o que acontece? A vida não é o plano da matéria conectando ou representando o espiritual. Não. Nós estamos aqui vivendo uma experiência material, mas nós somos seres espirituais. Entendeu? Então, quando você está aqui, você precisa de fazer isso, de reconectar com a sua essência espiritual. Porque é dentro da essência que você adquire conhecimentos, é dentro da essência que você tem a energia, e tudo é energia manifestada na matéria. Então, quando você, para ter uma saúde perfeita, você tem que ter uma alma que irradia essa luz para todos os seus chakras, e esses chakras trabalham essa energia e não deixam com que a moléstia se aloje no seu corpo. À medida que você rompe com o seu espiritual, você passa a trocar essa energia da natureza, que é a fonte natural da nossa energia vital, e você fica dentro de uma... Para a energia do micro-ondas. Você fica dentro de 4 paredes, você fica 24 horas isolado, você vai perdendo energia, e aí você tem que ficar adquirindo energia na alimentação, entendeu? E aí você fica comendo demais, você fica... a nossa comida não é saudável, então as pessoas estão muito obesas e estão perdendo a ligação com a espiritualidade que todos nós temos por causa disso. Você não acreditar, você não entender, você não interagir com o plano espiritual, não vai fazer a menor diferença para o plano espiritual, ele vai continuar existindo. Agora a sua vida muda. Hoje você só está completando aqui, desde que nós estamos falando, desde a primeira live praticamente. Porque, Montserrat, aí eu vou passar para a Ana aqui, quando a gente fala dessa participação da nossa experiência curta ou longa aqui na Terra, é uma passagem. Se nós não aprendemos a interligar com esse novo universo, a gente vai ficar totalmente fora dessa conexão espiritual. E aí, Ana, eu quero fazer a mesma pergunta para você também. Como que é essa representação da sua espiritualidade indígena como causa? Como que você administra? Como que você vivencia? Assim, a gente está conectado com a ancestralidade o tempo inteiro, né? A partir do momento que eu faço meu grafismo, a partir do momento que eu coloco o urucum,
né, no meu corpo, eu estou pedindo e convocando os ancestrais que estejam comigo. Né? A partir do momento que eu trago a história, a memória da minha avó, da minha bisa, minha avó que ainda está viva, com 101 anos já, né? Mas está viva, e aí eu trago toda essa memória dela, eu trago a espiritualidade junto comigo. Né? E a partir do momento que eu faço as minhas artes, eu também estou trazendo a espiritualidade, porque a gente não simplesmente faz um risco. Né? A gente faz as nossas rezas, a gente busca, né, o conhecimento técnico também, mas a gente traz esse conectar, né, de dentro para fora. E aí a gente transforma a nossa arte com essa memória. Né? E o tempo inteiro a gente está conectado, nós estamos conectados com a espiritualidade. Nós não fazemos nada sem essa conexão. O teu corpo está representando isso e acredito que também as artes. Você pode falar um pouquinho para mim de como que você tá caracterizada, o braço, o colar, o brinco? Isso, eu estou, né, aqui, meu casaco tem um grafismo indígena, né, onde traz, né, a asa do pássaro, né, Para quem não compreende ainda o que é um grafismo indígena, é uma linguagem... É uma linguagem. Isso, é uma linguagem própria. Cada etnia tem um tipo de grafismo. Lógico que nós temos o grafismo universal, e aí cada grafismo traz uma palavra, traz um fortalecimento. Aqui na minha pulseira, eu estou trazendo o espírito da cobra. Né? Eu acho que dá para a gente ver aqui. Isso. E aí o grafismo aqui, né? Da cobra, e aí eu trago o espírito dela, né, que vem fortalecendo a mulher, que vem trazendo essa vitalidade. Né? A cobra tem uma simbologia do mal, do pecado, mas ao mesmo tempo... do bem também. Bem. Então, assim, ao né? mesmo tempo que traz, na verdade, o pecado foi colocado de uma forma, né, quando foi catequizado, né, quando teve vou deixar até para depois, para outra fala, mas o pecado foi colocado dessa forma, né? O pecado foi meu ter falado de pecado. Na verdade não foi, não tem, né? Olha eu querendo catequizar aqui agora. Pois é, mas não vai. E aí, assim, todo ser da natureza, né, tem essa conexão com a Mãe Terra, tem a conexão com os espíritos ancestrais, e nós trazemos eles de alguma forma para estar junto com a gente. Hoje você também faz artesanatos, além das pinturas, um exemplo que está no seu braço, no seu colar, no seu brinco também, que é o material que você acaba auxiliando para viver. Lá no Rio também, né, Ana? Na verdade, assim, o artesanato para a mulher indígena também é uma forma de levar a cultura do seu povo. Né? Então, eu aprendi nessa minha vivência, eu fui para várias aldeias, estive com várias etnias, e aí trago o artesanato de minha avó, que eu aprendi com minha avó, com a minha bisa, mas aqui? Pode. Mas eu trago também a vivência das outras etnias. Então eu aprendi, né, com os Uitoito a trabalhar a miçanga. Né? Quando eu estive na Colômbia, eu tive a oportunidade de trabalhar, né, toda as biojoias, porque eles não chamam só de artesanatos, né? E quando a gente traz essas biojoias, a gente traz uma história. Então, assim, dentro da minha vivência, dentro da arte que me traz a sobrevivência, também eu levo a história do meu povo. E qual a história que você apresenta nessa tela aqui, Ana? Na verdade, essa daqui é um brinco que a Sateremaué tem, né? Eu viro a Sateremaué e eu gosto muito. E como ela não me deu esse brinco, aí eu peguei e trouxe, né? E fiz. Coletividade. É a coletividade. Você não me deu, eu estou fazendo aqui, tá bom? Ela vai ficar chateada por eu ter falado, mas eu gosto muito desse brinco e fica muito bonito. E aí... Aqui tá de um lado. Isso, aí eu não desenhei. Essa aqui foi a parte que você viu quando você sentiu vontade de ter o brinco.
Ela tá com Ela tá de ladinho. ela tá de lado, são 2 fotos, né? Então eu trouxe. E aí eu trago também o grafismo, né? Da mulher comprometida, da mulher da beleza artística, do caminho. Aqui tudo tem um porquê. Legal. Tem a flecha que traz a energia. Legal. Né? Todos os outros aqui você está apresentando grafismo, né? Posso pegar todos Pode, aqui, né? pode. Esse aqui então, o que a Esse gente eu tem fiz. aqui? É assim, eu fiz de uma forma despretensiosa, como eu falei para você, né? A arte traz isso pra gente, a gente traz sentimento, a gente traz o grafismo Pode ser assim? indígena, Pode ser ser assim? do jeito que você Pode ser quiser. assim? É o teu olhar, né? Eu não faço arte para mim, eu trago a mensagem para você se sentir, para você se perceber dentro da arte. Aí seja abstrata, seja com um pouco mais realista, não importa. Esses dias eu fiz uma série de portais. E aí eu fiquei assim pensando, por que eu estava fazendo esses portais? E aí cada pessoa que foi, eu coloquei para vender, né? E aí cada pessoa que foi comprando, elas falavam que elas estavam pensando nos portais nesse momento da pandemia e elas queriam em algum momento estar em algum portal para pensar, que legal, né? Para sair dessa loucura. Então a minha arte representou isso. E assim legal. foi muito bonito e gostoso entender, Claro. ver isso, né? E eu não tinha ideia. Né? Eu falei, né? Eu até falei com você, não sei, uma série de portais, eu tô aqui naquele circo sem entender nada. Eu acho que nós chegamos no momento dessa existência espiritual que eu acho que todos nós fizemos esse questionamento. Você olhar para um lado e perdi um amigo, para frente perdi um amigo. Sim. Perdemos vários amigos, aí de repente você, nossa, e eu? Eu vou ficar um pouco mais aqui ou eu vou também a qualquer momento desse? Verdade. E a gente precisou de alguma coisa para nos religar. Sim. Religar a esse outro lado espiritual, que de repente está um pouco ali na sombra ainda, um pouco escurecido e que foi preciso fazer isso. Ana, quando você fala dessa espiritualidade, você fala dessa arte, dessa vivência que nós temos e a arte indígena contemporânea, como que você a pensa? Acabamos de ver aqui, não é? Como que você a define? Então, eu pego até uma frase do Jaide, que é uma referência para a gente na arte indígena contemporânea, o Baniwa também. O Jaide fala que é a oportunidade da gente levar cura para as pessoas. Então, quando eu me expresso, quando eu estou nessas ocupações onde a arte contemporânea está sendo vista, a arte indígena contemporânea está sendo vista, olhada e observada, eu entendo que é uma responsabilidade para mim, mas também é esse momento de eu me expressar, de eu trabalhar a cura para as pessoas, de eu trabalhar a minha própria cura, porque eu também estou nesse processo de cura, né? E eu levo não só uma tela, como eu falei, eu levo a história de um povo, eu levo o grafismo, eu levo o urucum, eu levo o ginipapo, né? Eu levo toda essa vivência das etnias e da minha etnia, eu levo o registro e a memória de um povo. E aí, como que eu vou fazer isso? Me expressando, mostrando a minha melhor parte da minha essência. E aí é dessa forma que eu me encontro na arte indígena contemporânea. Legal, Ana. Obrigado. Montserrat, o líder indígena Ailton Krenak estava na Roda Viva agora em abril desse ano, né? Participando da Roda Viva. E você tem uma amizade muito próxima com ele, você tem um trabalho com ele. Como que vocês se conheceram? O Ailton é uma liderança muito valorizada, muito conhecida e muito potente, porque ele de fato tem um conhecimento muito abrangente. Então, tivemos oportunidade de nos encontrar, porque quando eu ainda era líder comunitário na minha comunidade, o Ailton já estava apresentando lá na Serra de Cipó o Festival de Arte e Dança Indígena do Taruandec. Então, ele começou em 98 e aí, quando foi em 2000, eu já estava lá trabalhando, fazendo a construção do turismo na Serra do Cipó e eu levei para a Serra do Cipó o turismo ecocultural. Então, eu sou um dos únicos profissionais de turismo da nossa região que sabia a história do povo local.
entendeu? E eu aprendi com o Zé Carlindo, que é da Fazenda do Cipó, que é a fazenda referência da nossa região, porque ela foi o polo de arte, de cultura, de comércio, de religiosidade, de política, e até hoje é uma das nossas partes lá dos atrativos históricos, né? E quando eu comecei a fazer o meu trabalho lá, eu fiz uma Kombi e eu pegava as pessoas, os turistas que estavam nas pousadas, normalmente famílias, casais de namorados, pessoas que não queriam fazer longas caminhadas, para poder fazer um tour de 2 horas dentro da parte das belezas naturais acessíveis e da cultura local. Não seria uma caminhada longa, mas seria um passeio de 2 horas. Era, mas um passeio mesmo. Um passeio, né? Um passeio. E aí, e a minha Kombi cabia 10 pessoas, então a gente recebia... Opa! Quem vem nos visitar. Que maravilha! Aí, participação especial. Vou colocar aqui, estamos recebendo a Jade como participação especial. A energia é isso aqui, ó, espiritualidade é isso aqui. Atrai. Entendeu? Então, nós temos essa ligação com a natureza e os animais, eles nos reconhecem. Todo lugar que eu vou, criança e os animais sempre chegam perto de mim porque se sentem, né, reconhecidos. E essa questão ela é muito importante por causa disso. O Krenak estava fazendo esse trabalho lá e em 2002 teve o Taruandec e ele estava com muita dificuldade de fazer esse festival por uma série de situações, estava muito em cima da hora e aí ele me procurou. E eu virei para o Burum e falei, que a gente se trata de Burum. Eu falei com ele, você tem fé, né? Entendeu? Ele falou, tenho. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos lá na mata e vamos jogar esse pedido para a espiritualidade e vamos ver o que eles falam. Entendeu? Só estava faltando uma semana para começar o festival e ele não tinha conseguido nada. Aí fomos para a mata, comecei a fazer as preces, né? E aí, quando eu terminei de fazer as preces e os cânticos, aí veio 2 gaviões assim e começou a girar em cima da gente, assim. Eu falei, olha lá. Né? Que legal. Aí ele falou, olhou assim, viu os gaviões, né? Ele ficou muito feliz, fez um agradecimento, falei, essa é a nossa resposta, vamos fazer o festival. Nós não tínhamos nada. Entendeu? Nós saímos no outro dia, passamos numa fábrica de colchão, encomendamos colchões e fomos para a Serra do Cipó. Quando chegamos na Serra do Cipó, ficamos lá em casa, já tinha uma loja lá, a central já estava funcionando, eu já tinha aberto a primeira agência nativa da Serra do Cipó, e eu liguei para o Parque Nacional e conversei com o Albino, que era o diretor do parque, falei, olha, Albino, estou querendo arrumar a parte das ocas lá em cima, na aldeia lá de cima, e eu estou precisando de gente, será que você não tem jeito de nos dar uma força, não? Ele falou, moça, eu estou com a brigada aqui parada, eu não sei o que eu faço com esses camaradas aqui. Né? Você está precisando de quantos? Eu falei, o máximo que você puder. Falei, confirmação. Amanhã eu estou mandando eles para você. Entendeu? Eu falei, pronto, cara. Aí tudo foi encaminhando, cara, tudo foi encaminhando. E aí, só tínhamos ido eu, o Krenak, mais 2 amigos, né? E fomos. E aí a gente estava lá, passamos no outro dia com a brigada lá, limpando, capinando e tal. E quando a gente terminou de capinar, o telefone dele tocou. Aí era uma assessora de um político importante aqui de Minas Gerais, que estava se candidatando para governador, perguntando se ia ter o festival. Né? E aí a gente falou, não, vai ter o festival, mas nós estamos com uma certa dificuldade aqui de fazer. Eu falei, não, mas qual que é a dificuldade? Eu falei, porque a gente está precisando de trazer os índios dos lugares de origem, precisamos de reformar aqui as ocas e tal. Aí eu falei, não, então tudo bem. Eu vou conversar aqui com o governador, né? E daqui a pouco eu volto a ligar para vocês. Aí passou um tempo, a gente já comemorou ali, né? O futuro governador estava interessado em participar do festival que a gente ia fazer. E quando a gente estava descendo para a cidade, o telefone dele toca, né? E aí ela falou, olha,
governador, ele se manifestou no interesse de querer participar do festival, e aí ele se coloca à disposição para poder ajudar no que puder. Era o que vocês entendeu? precisavam. Era o que nós precisávamos, Sim, entendeu? claro. Então aí, a partir daí, quando a gente chegou em casa, a gente já mandou as notícias para as aldeias, para poder já contratar os ônibus e tudo, e aí o festival já aconteceu, entendeu? Aí aconteceu uma outra situação mais complicada, porque quando os índios chegaram, nossos parentes todos chegaram, já era tarde, entendeu? Já era numa quinta-feira, e nessa quinta-feira o festival ia começar na sexta. Então, na quinta-feira, os políticos, as pessoas ali da nossa comunidade, que não estavam querendo ajudar, ficou sabendo que o futuro governador ia lá. E aí eles ficaram loucos, entendeu? Que coisa, né? Só que aí para poder... Esse festival ele continua anualmente ou não? Não, Foi aquele período? Foi naquele período, Tá. E esse foi o último que a gente fez lá presencialmente mesmo, e foi uma questão assim, o festival estava precisando desse apoio e tinha uma estrada, na Serra Cipó tinha uma estrada de terra que levava para a aldeia, era um morro, né? E os políticos, quando souberam que o candidato ia vir com a comitiva Eu até dele, imagino o que entendeu? aconteceu. Eles pegaram o trator, mandaram para a estrada, e eles não acharam cascalho, eles foram pegando terra e espalharam terra de cima a embaixo durante a noite, durante o dia, entendeu? Na quinta-feira. Eu acho que essa é uma questão importante, porque você tem uma militância muito forte lá na Serra do Cipó. A sua militância, ela tenta resgatar esses movimentos culturais, essa questão da preservação dos meios, do meio ambiente em si, não é? E principalmente o contexto étnico, não é isso? Então, você tem um trabalho formidável lá. O trabalho foi muito... O que está faltando? Acho que a nossa maior crise hoje, né, e isso é uma questão de conhecimento geral e universal, que a nossa maior dificuldade é a crise de liderança, né? Nós todos estamos muito carentes de liderança. Os grandes líderes do passado não existem mais. E a gente está tendo essa dificuldade de ter referências. Todas as referências, até aquelas da nossa história, estão sendo desconstruídas. Isso é um processo degradativo da nossa cultura, é uma coisa que está sendo imposta dentro dos nossos valores culturais, que está refletindo em todas as atividades da nossa anti-soberania nacional. E quando a gente tem uma perca muito grande, como eu ia comentar até mesmo da cinematográfica, né, que nós perdemos, o incêndio, esta semana praticamente, tivemos aí 1 ou 2 anos atrás, no Rio de Janeiro, da Biblioteca Nacional, e isso não há uma restabilização depois, uma estabilidade de tentar fazer uma recuperação, né Ana? Isso a gente acaba tendo aí, essa grande... Pode falar, Montserrat. Não, e um prejuízo da memória, que é uma coisa irreparável. Formidável. Porque quando você perde a memória, você perde o maior bem da sociedade, que é a cultura. E nós somos reconhecidos dessa forma, porque o cinema brasileiro é muito forte, a música brasileira é muito forte, a literatura, a arte, todos as nossas construções. O Brasil teve uma capital, né, construiu uma capital federal que foi modelo para o mundo durante muitos anos. Entendeu? Então, o que acontece? Esse protagonismo que nós tivemos, que foi o orgulho nosso mais importante, construído no lombo dos nossos parentes, todos nós, entendeu? Nós temos tido isso sendo apagado. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer igual acontece agora. A juventude chega e ela acha que o patrimônio da família já estava ali desde sempre, entendeu? Que ninguém trabalhou para construir aquilo. É o fato. Vamos recepcionar uma pessoa convidadíssima, ela é mais do que convidada, na verdade. Marguerite Foga, por favor, Marguerite. Maravilha, Que prazer te honra. conhecer. Fico muito feliz. Muito obrigado. Seja bem-vinda. Só confirmar, você está com o microfone ou vai usar o nosso aqui? Ah, tá. Oi, só vim fazer um recado. Vem pra cá, Marguerite.
Conosco aqui então a grande responsável, não é? A anfitriã da mostra MBAI, Marguerite Foga. Eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui. A Ana, o Montserrat, artistas aí fantásticos da nossa arte brasileira, arte indígena brasileira. Quero agradecer vocês por estarem aqui conosco e convidar a todos para já a nossa próxima gravação, né? Porque essa daqui já está se findando. Agradecer o Ronaldo, gratidão Ronaldo, sempre nosso apresentador predileto aqui. O Luca Pizarro, da TV das Artes, e a todos vocês que fazem com que o nosso dia a dia nas artes fiquem mais bonitos. Eu quero falar um pouquinho só do Zio Inomoto. Vou passar um telefone para vocês, que esse espaço maravilhoso em que estamos fazendo a gravação hoje, 978227066, 9737122115. É uma pousada maravilhosa que vocês têm aqui bastante coisas para se divertirem com a família toda. E falar um pouquinho, Ronaldo, sobre a Mostra Regional MBAI. Dia 14 de agosto teremos a seleção dos professores que vão escolher aí os artistas finalistas para o troféu. Gente, isso vai ser fantástico. É o troféu profissional e o troféu amador. São aquelas nossas joias das artes plásticas de Embu das Artes que estão iniciando e nunca tiveram coragem de expor, Ana, um quadro, aparecer um pouquinho. E é um incentivo. Então é isso, no dia 14 teremos essa live e no dia 14 de setembro será o encerramento, né? Sempre às 15 horas, o encerramento da Mostra Regional MBAI de Artes Plásticas 5. Gratidão. Agora eu vou deixar vocês. Obrigado, Ronaldo. Muito bem, Marguerite. Obrigado. Muito obrigado, Marguerite. Lembrando então a todos vocês que querem vir passear um pouquinho aqui no Zio Ryu Inomoto, isso mesmo, Ryu Inomoto. Estamos hoje aqui nesse espaço que representa toda a identificação do Japão, da colônia japonesa aqui em Embu das Artes. É um espaço de pesqueiro, tem playground, tem churrasqueira, tem alguns chalés aqui ainda que dá para vocês pousarem aqui. Fiquem à vontade. Muita natureza, espaços para poder tirar lindas fotografias. Obrigado. É uma ilha. E aqui está aberto agora de quarta a domingo. A pessoa pode vir para passar apenas o dia. Agora no inverno a piscina está parada, mas também tem piscina. Se a pessoa tem um bar aqui e se você quer fazer um churrasquinho, quer trazer a família também, tem espaços, quiosques já com as churrasqueiras. Então, confraternização. Ryu Inomoto aí para vocês dentro de Embu das Artes aí da colônia japonesa. Que bacana, hein? E ó, para vocês, Ana, para você, Montserrat, o espaço que nós estamos aqui, nós estamos justamente na construção por volta aí dos anos 70, um pouquinho antes até, quando o Zio Inomoto, ele trouxe vários engenheiros do Japão para construir todo esse espaço que nós estamos vendo aqui. Não tem um prego, tudo por encaixe. Até a parte de baixo aqui tem uma sustentação de madeira também que nós estamos. A contribuição nipônica no Brasil ela é muito importante e trouxe, né, para a cultura brasileira esse conhecimento milenar da tradição japonesa. É maravilhoso. Maravilhoso. Ana, indo já para o nosso fechamento aqui, eu gostaria que você me respondesse uma pergunta simples e já fizesse aí as suas considerações. Todas as mulheres que habitam em você, quem são elas ou como são elas? Tem rosto? Tem alma, tem espírito? Como que a gente define essas mulheres que habitam na Ana Cariri? As mulheres que habitam em mim são as minhas matriarcas, são as minhas referências. Sim, tem rosto, tem minha bisa, minha avó, minha mãe, minhas tias, as cacicas que fizeram e fazem ainda eu ser o que eu sou hoje, porque eu ainda estou nesse processo de construção, né? Eu tenho algumas mulheres, a cacique Geni, lá da Tecoa Itacupé, que tem uma história belíssima de resistência e vida. As mães dos meus alunos, que me fizeram nunca desistir, assim, elas não permitiam que eu desistisse de ser arte educadora, depois professora, depois artista. E
mandavam para mim assim, jogavam mesmo a responsabilidade dos alunos chegarem na sala de aula. Às vezes elas chegavam na sala de aula e falavam, é a Ana Cariri que está aí, tá bom, tudo bem. E aí largava os meninos, mas não era um largar, sabe? Era aquela coisa de me entregar, né? Então eu passei a ser mãe de muitos alunos, passei a vê-los, né, como mãe, como filha. São essas mulheres. É a Niara do Sol, que é uma das mais velhas lá do centro urbano do Rio de Janeiro, que é Funiô e Cariri Chocó, que tem me acompanhado aí desde 2013. São as mulheres Guarani Kaiowás, Caigangue, que eu fiquei um tempo. Prazer, se não me engano, foi na terceira. Eu conversei com a Funiô. Sim. Se não me engano, na terceira live. É a Vani Funiô, Isso que mesmo. ela ela é uma das mulheres de referência aqui em São Paulo, né, que faz esse mapeamento dos indígenas que estão em contexto urbano. É raçuda, né, e vem lá de Águas Belas, de Pernambuco, traz toda a história, a vivência do povo Funiô. Então, assim, são essas mulheres que eu encontro na minha caminhada, nessa minha vivência, nessas retomadas, nesse caminho de volta, né? E aí, quando eu chego lá na Paraíba, tem minha avó, que ainda está lá, tem minha tia que ainda está lá, tem as outras mulheres que eu encontro, seja Guajajara, seja Potiguara, são as mulheres que me recebem, me acolhem. Então, essas mulheres que vivem em mim, porque eu sou parte delas. Eu não sei como te agradecer, esse encanto, todo o trabalho coletivo que vocês realizam, e é uma grande honra estar conversando hoje aqui com você, Ana Cariri. Eu queria saber como que as pessoas podem adquirir o trabalho de vocês, não como uma transmissão de valores, mas para que a cultura continuasse viva ainda. Te acho no Face, te acho no Insta. Agora eu estou menos no Face, né, mas estou colocando lá o Instagram. A pandemia traz também esse reinventar, né, da gente conhecer a internet e entender que a internet traz para a gente outras oportunidades. Então eu estou nessa construção do Instagram. Na verdade, nem sou eu, é minha filha e o Montserrat. Os parceiros, A parceria, né? Então ele está construindo o meu site, minha filha construindo a loja virtual e no Instagram eu coloco lá as rodas de conversas, as coisas. Tá como Ana Cariri. Tá Ana Silva Cariri. Ana Silva Cariri. Isso. E por lá mesmo manda uma mensagem. Manda message, né? Isso. Isso aí eu coloco lá o meu WhatsApp e aí a gente vai construindo. E as exposições de arte, né? A gente está na Bienal, a gente está na Mostra de Arte aqui, a gente está na Bienal da Finlândia. A Bienal da Finlândia daqui a pouco acaba, mas vai para os Correios, em novembro. Legal. A gente está no Museu Vivo do São Bento. Eu estou no Museu do Índio, lá trabalhando. A partir dessa live com certeza. Gratidão, Ana. Eu que agradeço e assim, para mim, Embu das Artes é referência. Eu estou no Conselho de Cultura de Duque de Caxias e eu levei a referência daqui da Casa do Artesão de Embu das Artes para lá, né, para a construção de uma Casa do Artesão. Então vocês são referência não só para mim, mas para o mundo inteiro. Que todos os artistas fiquem sabendo então dessa referência e que vocês estão aí exportando ideias e talentos. Sim, também. Eu fui muito bem recebida pela Helenice ano passado e pedi a ela para ela me dar essa oportunidade de experiência e ela me recebeu muito bem, me orientou e eu levei lá para o Conselho de Cultura. Tá lá, eu espero que os políticos permitam, né? Mas ter a Casa do Artesão como referência, né? Ter esse reconhecimento da história, da memória dos artistas num espaço como Embu das Artes é muito bom e espero que outras cidades façam, né? E entenda que é esse reconhecimento que faz a gente criar, né? Gratidão, muito obrigado mais uma vez, tá? Ô, Luca, o teu som tá saindo pra gente aqui, tem algum problema? Luca? Não, pode seguir. Tá. Montserrat,
Que a natureza Vamos lá. seja a sua respiração, seja o conforto para os seus pés, para o seu corpo, para a sua alma. Como que a gente poderia encerrar esse bloco aqui? Com uma música sua? Com um poema seu? Você é o homem da vez. Olha, a oportunidade de trazer a palavra, eu vou fazer essa palavra. Só vou completar aquela parte do Ailton, que eu fiz toda a programação visual do festival daquele ano, e o festival se tornou muito valorizado. Criamos, inclusive, o Festival de Arte Cultural deu para o Ailton uma oportunidade de trabalhar no setor público, e ele ficou fazendo um bom trabalho lá. E a partir daí eu fiquei na Serra do Cipó fazendo vários trabalhos, inclusive trabalhando toda a parte de comunicação visual do produto turístico da Serra do Cipó. Então a gente faz um projeto, esses projetos podem ser feitos, né, com as cidades que têm atrativos naturais, que têm atrativos culturais, que têm tradições gastronômicas. Então todos esses atrativos podem ser colocados dentro de um produto turístico para que haja um turismo de reconhecimento naquele lugar. Em relação à questão da minha arte, né, eu vou estar até... Ontem eu estava vindo para cá e aí eu tive a inspiração de uma poesia. Um novo poema, então? Ontem, quando eu estava vindo para cá. Para Embu das Artes. Aí, para um homem adentrar a alma de uma mulher, é preciso o máximo respeito, muito amor e o mínimo de sensibilidade para vislumbrar o ser que a habita. Então, esse foi um poema que eu fiz ontem. E eu tenho músicas que eu posso cantar um pedaço aqui. Lembra de um refrãozinho, então? Lembro. Dona Mercedes é uma matriarca de um quilombo lá na Serra do Cipó, e os candombeiros me abraçaram, e eu também sou candombeiro, e a gente faz essa festa do candombe, que é uma herança do povo da África. E é assim que eu fiz. Dona Mercedes mandou chamar, Dona Mercedes mandou chamar, Dona Mercedes mandou, Dona Mercedes mandou, Dona Mercedes mandou chamar. Vai ter festa no açude e eu vou levar o meu amor pra cantar, dançar candombe no batuque do tambor. E lá do céu uma estrela me contou que o canto dessa gente cativa se libertou. Muito bem. É esse canto, essa tradição, essa cultura que nós, povos indígenas, que nós, brasileiros, estamos tendo a oportunidade de levar para a identidade cultural brasileira, que é uma identidade que precisa ser construída ainda, com muita tranquilidade, trazendo para nós as nossas raízes, as nossas essências, e não esse conceito de individualismo, desse conceito de autodegradador que a gente está fazendo, né? Uma competitividade incessante, desnecessária, onde é que todo mundo perde. Então, a cultura indígena ela traz esses pilares. E a cultura indígena, é importante dizer que a cultura indígena não é de movimentos indigenistas. Movimentos é importante que eles sejam representativos, entendeu? Mas a cultura, as causas indígenas é da espiritualidade indígena. E a espiritualidade indígena é ela que normatiza, é ela que delega, é ela que faz com que os seus representantes cheguem para poder levar a palavra da espiritualidade, não de um partido, não de uma figura que se diz liderança, entendeu? É uma questão de um coletivo, de uma história passada, de uma história onde a espiritualidade ela é presente
desde sempre, dentro de todos os conceitos de etnia, a espiritualidade é que normatiza e que orienta os povos, os caciques, os xamãs, entendeu? Os pajés, e a partir deles é que a tribo se movimenta. Quando você perde isso, se o movimento indigenista ele não tem essa ligação, se ele não respeita os pilares da cultura tradicional indígena, ele não está representando nada a não ser reproduzindo o ego. O ego, que é isso que está fazendo com que a gente... O ego, a gente já sabe para onde vai dar o ego, né? Pois é, fico muito feliz. É a Mostra MBAE, em parceria com a TV das Artes, inovando a forma de apresentar a cultura indígena dessa 5ª Mostra Regional de Artes Plásticas. Mais uma vez, somente agradecer ao Monserrat Batista e à indigenista Ana Silva Cariri. Nosso muito obrigado da Mostra MBAE. E que os deuses, que a natureza possa nos abençoar constantemente. Quero muito agradecer, obrigado a todos vocês. Posso fazer um agradecimento aqui também? Por favor. Quero agradecer, eu quero fazer um agradecimento à MBAE por ter nos permitido essa experiência e essa vivência maravilhosa, mas quero agradecer também, né, todos os meus apoiadores, amigos e amigas do Facebook, do grupo onde é que eu trabalho, que me inspiram nos trabalhos. Quero agradecer o Alexandre Marques, que nos recebeu, ao Gomeia Cultural, no Rio de Janeiro, que nós fizemos um trabalho maravilhoso. Todos os saraus, aqui em São Paulo tem o sarau Sopa de Letrinhas do Vlado Lima, do Soneca, é muita gente, mas eu quero agradecer todas essas pessoas que fazem parte dessa cultura, onde eu vou, eu estou representando. Agora mesmo representando o Edson Cardoso, né, que nos deu essa oportunidade de estar trabalhando e representando a arte brasileira contemporânea também lá na Europa. Monserrat também, vocês localizam ele tanto no Facebook, Facebook, Instagram e já site também, porque se ele vai fazer para mim, vai fazer para ele. Ah, muito bem, obrigado, Tá bom, Ana. agradeço. Ana, apenas para igualar, mais um agradecimento, então, por favor, né? Agora eu quero também. Não, na verdade eu quero agradecer a dona Marguerite, a você pela acolhida, né, a sua esposa, que também, né, foi muito, né, traz essa acolhida, essa coisa família, essa parceria ao Charles, ao Luca, a toda a equipe que está nos bastidores, porque vocês... A gente não faz nada se não tiver ninguém, né? Se os bastidores não estiverem ali vendo os detalhes. E aos amigos parceiros, as pessoas que me faz entender que é nesse caminho que eu tenho que seguir. Muito bem. Viva as artes, viva a cultura, viva a TV das Artes.